Saudações exploradores, eu sou o Fabiano e a gente está de volta na cobertura No Man's Sky, vídeos diários para você com muita informação. No vídeo de hoje a gente vai ver uma entrevista, um pouco antiga mas muito boa, da Game Crate. Como sempre, o link do vídeo original vai estar na descrição para quem quiser ver, clique lá e vá em frente. Like, favorito e compartilhamento ajudam muito na divulgação tanto do vídeo quanto do canal e me deixam muito feliz. Link para a cobertura No Man's Sky completo no canto esquerdo superior da tela. Se você está em tablet ou celular, no canto direito superior tem um card também. E o repórter começa perguntando: vamos falar de onde a ideia para esse jogo veio? E o Sean responde: sim, a gente pode voltar no tempo e remontar de onde essa ideia veio. Já faz tanto tempo que eu não acho que eu tivesse a ideia de fazer esse jogo. Eu acho que quando criança eu tinha vontade de jogar um jogo assim. Eu cresci jogando Elite e lendo muitos livros de ficção científica. Então é uma ideia meio óbvia. É claro que uma pessoa assim gostaria de ter um jogo de ficção científica onde você pudesse ir em qualquer lugar. Todo mundo que já jogou jogos de ficção já teve essa visão, esses planetas que eles viam lá no céu. E como criança você pode pensar, eu vou ali naquele planeta e vou aterrissar nele. E aí quando você descobre que não pode, você se pergunta, por que não? E eu acho que a gente se acostumou com isso. Eu acho que os jogadores já se acostumaram vendo isso e tipo portas que você sabe que você não pode abrir. Ou até vendo montanhas e sabendo que você jamais seria capaz de ir lá. A gente meio que se acostumou com isso. E uma pessoa me disse que o No Man's Sky foi um jogo tipo desenhado por uma criança. E eu acho que isso de certa forma é verdade. Porque realmente parece ridícula a ideia. Um jogo que você pode ir em qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Um jogo que você pode explorar toda uma galáxia, mas essa é a raiz pra mim do jogo. E desde que a gente anunciou No Man's Sky, eu ouvi muitas pessoas me dizendo: esse é um jogo que eu sonho desde que eu era criança, ou coisas assim. Então esse é um sentimento muito bom e é uma coisa que eu realmente não esperava. Me pegou de surpresa, eu acho. E o repórter pergunta: e quando você começou a desenhar e criar o jogo, você descobriu por que ninguém jamais fez isso antes? O Sean dá uma gargalhada e fala: sim, eu acho que é uma coisa meio esquisita, mas eu acho que um estúdio grande jamais tentaria fazer um jogo assim. Eu acho que ele jamais passaria do estágio inicial. Porque é um jogo gigantesco, e se você precisa de centenas e centenas de pessoas para fazer um jogo tipo Watch Dogs, e aí você pensa que tem que aumentar a escala desse jogo e fazer um planeta inteiro, por exemplo. É claro que é uma escala menor de detalhes, mas mesmo como conceito ele parece estupidamente gigante. Então eu acho que isso é o segredo para mim, por isso ele não foi feito antes. Eu acho que você só convenceria um pequeno time a fazer isso. E você tem que ser meio idiota também para aceitar isso. Talvez uma mistura de inteligente e idiota. Talvez simplesmente não tenha tido um time idiota o suficiente para fazer isso. E o repórter pergunta: qual foi o ponto-chave, de um ponto de vista tecnológico falando, para vocês começarem a produzir No Man's Sky? O Sean responde: eu acho que para começar a gente tinha ideia pro game. A gente falou sobre isso por anos. A gente fez jogos menores que esse antes. Nós fizemos Joy Danger e enquanto a gente fazia, a gente sempre falava sobre esse projeto que nós queríamos fazer. A ideia veio primeiro. A ideia era ter uma nave, ser o piloto, ter uma nave e poder aterrissar a sua nave em um planeta. E nesse planeta ninguém jamais havia pisado, ninguém tinha estado lá antes. E esse é um conceito muito legal. Esse é o segredo do que a ficção científica é pra mim. Então foi assim que a gente começou, é lá que a gente queria chegar. Mas aí a gente percebeu que obviamente a gente não conseguiria construir isso. Então a ideia veio primeiro e depois a tecnologia veio. A gente pensou, como é que a gente vai poder fazer isso? Então nós nos focamos em geração procedural. E esse foi o ponto-chave pra gente, usar o computador para gerar os planetas. E aí esse problema meio que desaparece. O repórter pergunta: você poderia falar um pouco da dimensão do jogo? Eu sei que você já falou sobre isso na apresentação, mas eu queria que você passasse uma ideia de o quão grande é No Man's Sky. E o Sean responde: a gente está criando esse universo e ele é meio grande. Eu poderia dizer que ele é praticamente infinito. Nós tínhamos essa ideia de que quando a gente tivesse um planeta, a gente veria uma montanha lá no horizonte, a gente poderia ir até ela e escalá-la. E quando a gente estivesse na montanha, a gente poderia ver um planeta lá no horizonte, a gente poderia pegar a nave e ir até lá, porque ele era um planeta real. E no caminho para esse planeta, uma coisa que a gente sempre dizia é que esse céu noturno, por exemplo, não seria simplesmente um domo com um céu pintado, seria formado por estrelas reais. Eles seriam sóis distantes e cada um deles teria o seu próprio sistema estelar, sistema solar, né? E para começar isso que a gente tinha, a gente dizia, a gente queria olhar para cima e poder ver centenas e milhares de estrelas. E é isso, é como no nosso céu. Se a gente olha para cima na noite, a gente consegue ver de 2.000 a 10.000 estrelas. E todas elas são reais. E esse foi o nosso ponto de partida, era isso que a gente queria em No Man's Sky. É um universo realmente grande, uma escala muito grande, mas ele é menor do que o que a gente vive, o real.
Então a gente descobriu o que a gente podia fazer com a tecnologia e pensou, por que ficar com esse limite? Então a gente foi para um sistema onde a gente poderia randomicamente gerar as sementes. Cada planeta gerado ele tem tipo um número como se fosse um número de telefone, ele é único. E esse número, para começar, era 2 à potência de 32, o que já é bem grande. Para descobrir todos os planetas, você levaria milhares e milhares de anos. Isso seria como se a gente tivesse voltado à época da Roma Antiga. Então nós fomos para E3 e essas coisas, o jogo saiu muito bem, e aí a gente meio que perdeu o caminho. A gente tinha reuniões falando sobre isso e se questionava, mas se milhões de pessoas jogarem esse jogo? E todos eles fossem descobrindo planetas bem rápido. Talvez eles começassem a ver similaridades, eles poderiam pousar em um planeta que alguém já pousou. Então a gente decidiu fazer o jogo maior ainda, aí a gente colocou 2 à potência de 64. E esse é um número realmente grande. Esse número é muito, muito grande. Se você descobrisse um planeta a cada 1 segundo e ficasse apenas 1 segundo nele, levaria mais ou menos 585 bilhões de anos para todos serem vistos. Então a gente achou que isso era grande o suficiente, a gente poderia chamá-lo de praticamente infinito. Assim já tá bom, se alguém decidisse provar que a gente estava errado, quando ele conseguisse a gente provavelmente já estaria morto. Todo mundo também já estaria morto. A Terra já teria sido consumida pelo Sol, o Sol já estaria morto. Então eu acho que a gente já tá tranquilo com isso, a gente pode falar que ele é infinito. E assim, com essa escala gigantesca de No Man's Sky, ele encerra essa entrevista e isso faz a gente pensar. Muita coisa que a gente já sabia, né, mas o jogo é realmente muito, muito grande. E o salve do vídeo de hoje vai para Philon Martins, Carlos Heck, Luiz Felipe, Desdeudo, Guilherme, Dogovisk, Rafael #Redstone Gang, Lucas Carvalho, Edelmir José Melo, No Man's Sky, Igor Rossini, Guilherme D, RGamerX, Stone Gear e Eric Bayerlin. Você também pode aparecer aqui no RT, vá lá no Twitter agora, o endereço está na sua tela e dê um RT, um retweet nos posts para os meus vídeos aqui do canal. Gang, então é isso aí, a gente volta amanhã com mais novidades de No Man's Sky e você já sabe, eu adoro like, adoro novos inscritos, mas o que eu realmente gosto de fazer são vídeos de No Man's Sky para você. Aquele abraço e tchau, tchau.